Buenas amigos, aqui do canal do YouTube do Portal da Tradição, estamos chegando para mais um Buenas Cast, o podcast aqui do Portal. Muita alegria e satisfação poder te reencontrar aqui, tomar um bom chimarrão com a nossa Erva Mate Barão, nossa empresa parceira aqui do Buenas Cast, para falar sobre música, sobre cultura, sobre a história do nosso Rio Grande do Sul, que é a proposta aqui do Buenas Cast. E para conhecermos um pouco mais daqueles que levam para outros rincões a nossa cultura regional, né? E hoje, com muita alegria e muita satisfação, a gente recebe mais um amigo, mais um parceiro aqui no nosso estúdio, né? Para falar sobre a sua história, para conversarmos sobre a música e a cultura gaúcha. Oswaldir Souto está aqui com a gente para conversarmos no nosso Buenas Cast. Seja bem-vindo, Oswaldir. Buenas Cast. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? É um prazer muito grande estar aqui, né? Para bater aquele papo. É um papo, como é que eu vou te dizer? Não é uma entrevista, né? É um bate-papo. É um bate-papo, uma conversa. Uma conversa, e nessas conversas, logicamente, que pinta um monte de coisas boas, né? Sobre música, sobre a história, como você falou, sobre a tradição, né? E a nossa cultura que a gente procura, de uma certa forma, levar para os outros rincões, né? É verdade. Que a gente, graças a Deus, está chegando devagarinho e está chegando. É isso aí. Eu quero lembrar, né, para você que está nos acompanhando aí, já te inscreve no canal do YouTube aqui do Portal da Tradição, deixe teu like aí, teu joinha, te inscreva no nosso canal para acompanhar o Buenas Cast e outros conteúdos que a gente tem aqui no canal do YouTube do Portal da Tradição. E bem, Oswaldir, né, é uma pessoa muito conhecida no cenário musical em todo o Brasil, né? Inclusive também tem o seu podcast, né, que está contando as suas histórias, mas os seus causos, né, Oswaldir? Mas a gente quer saber um pouquinho mais da tua trajetória de vida, tua trajetória musical na cultura, né? Então, Oswaldir, eu sei que é uma longa história aí, mas se puder relembrar pra gente um pouquinho como é que começou essa tua paixão pela música, especialmente pela nossa música gaúcha aqui, né? Como é que começou a tua trajetória, a tua carreira musical, Oswaldir? Bem, a minha carreira musical, na realidade, ela começou quando eu tinha 16 para 17 anos, que a gente fundou um grupo. Eu era muito ligado à música, eu gostava muito e fui procurar. Na época não tinha muito, né? Para você aprender, você tinha que... Era de ouvido mesmo, né? Mas penso que valeu a pena, né? E eu com 17 para 18 anos, a gente fundou um conjunto que aqui em Passo Fundo tinha vários grupos, né? Uhum. Blackstone, The Cats, Os Invencíveis, que na época era um conjunto também referência e tal. E aí eu era muito fã do pessoal. Eu vivia enfiado nas reuniões dançantes. Daí eu fui convidado por 2 amigos meus, né? Escuta, quem sabe a gente forma um conjunto aí. Ah, cara, mas sabe que eu sou limitado, né? Eu toco pouco, né? Não, mas isso aí a gente aprende com o tempo, com a trajetória, com a estrada, você vai aprender bastante. E aí eu encarei, né? Aceitou o desafio. Os Rebeldes. Primeiro grupo, E tem um detalhe que muita gente às vezes não sabe, que você não começou direto na música gaúcha, né? Não, rapaz, eu tenho muita coisa atrás do meu trabalho. E aí, com os Rebeldes, eu comecei a tocar bailes, né? Uhum. Bailes, era cover, né? Lógico, era Renato Seus Blue Caps, Fíveres, Eduardo Araújo na época, a gente tocava muito. E fomos, claro, ampliando conhecimentos, né? Aí, lá no final dos Rebeldes, que eu fiquei por 3 anos, a gente já estava tocando alguma coisa do Creedence na época, era uma banda poderosa, né? Uhum. E outras bandas que a gente fazia os bailes, né? E aí foi o início de uma trajetória. Hoje eu estou completando, né, 54 anos de música. Então, você imagina mais ou menos o que foi feito, né? Sim. Depois dos Rebeldes veio outros conjuntos também, até que eu cheguei num dos melhores conjuntos da época, que era os Invencíveis, fui convidado.
por um grande amigo meu, que é parceiro até agora, né? O guitarrista Miguel Penteado. E na época era um conjunto, como é que eu vou te dizer, que tocava bastante nas vilas. Uhum. Na época, as reuniões dançantes, tu sabe que eram nas vilas, né? Sim, nos bairros. Nos pavilhões das igrejas, né? Uhum. Da Petrópolis, Santa Maria, Vila Fátima, Passo Fundense, Vera Cruz, e aí... E eles tocavam muito nessas... E aí, como eu tive um pequeno desentendimento com o pessoal dos Rebeldes, e ele me convidou, ele disse, não, eu tenho te acompanhado, eu tenho ido aonde vocês tocam e tenho acompanhado. Eu acho legal você, eu acho que pode... Digo, não, é que o nível de vocês é muito alto, eu falei para ele, né? Ele disse, não, mas eu tenho certeza que dá certo. Uhum. E aí, eu encarei mais uma... Porque é o seguinte, né? A vida, penso eu, principalmente na música, ela é feita de desafios, né? E tem que aproveitar as oportunidades Você tem que aparecem. aproveitar quando acontece os convites, as oportunidades, como você falou, e eu não perdi tempo. Uhum. Eu digo, não. Então, se você acha que eu tenho condições, vamos em busca disso aí. E a gente montou o repertório, eu e o Miguel, até foi muito engraçado, sabe? Que na época tinha uma banda, Badfinger, uma banda americana, e a gente pegou o disco e tirou umas 4 ou 5 músicas, que era cantado em dueto, né? Uhum. Tinha os vocais e tal. E a gente ensaiou, passou e tal. E peguei um pouco da música popular brasileira na época, né? Preta Pretinha, bom, enfim, várias canções. E aí eu fui fazer um teste, porque ele não tinha falado para os caras ainda, Uhum. para os outros componentes, que eram o Quevedo e o Fio. E daí um dia ele chegou e falou, ó, pessoal, eu tô trazendo um cara aí para fazer um teste aí, ver se vocês gostam, né? Os caras, mas quem é que é? Não, o meu apelido na época era Pavão. 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 É o Pavão. Bilango, ele me chamava de Bilango. Não, é o Oswaldir. Ah, mas será? O Oswaldir é dos Rebeldes, uma banda que começou, né, e tal, mas ele não sabia que nós tínhamos montado esse repertório. Uhum. E aí montamos o repertório, apresentamos, e na hora eu fui incluído nos Invencíveis, que depois eu vinha fazer uma história muito legal como líder dos Invencíveis. Uhum. Olha, que história, né? Que bacana. E eu imagino, né, Oswaldir, que esse período aí, apresentando nos bairros de Passo Fundo, né, animando esses bailes, esses encontros aí, te deu muita cancha, né? Pra seguir na tua carreira musical. Sim, a bagagem você adquire como o meu primeiro conjunto, o cara falou isso aí, não, na estrada você vai aprender. E realmente a estrada é que te dá conhecimento, Uhum. que te dá sabedoria para você saber mexer com o público, né? E eu, a partir dali, dos Invencíveis, não que eu quis, automaticamente aconteceu que eu virei um dos líderes dos Invencíveis. E eu sempre fui meio mascate, né? Uhum. Eu sou negociante, sempre fui meio negociante. Então eu cuidava até essa parte aí, da parte de vendas, eu assumi, e a gente tocava muito. Tocava sexta, sábado e domingo, era sagrado, né? Então a gente veio a adquirir, além da musicalidade que eu vinha aprender com eles, né? Eu também me especializei muito em vendas, né? Certo. E aí as coisas fluíram de uma forma assim maravilhosa, e os Invencíveis foi para frente. Que legal. E como é que foi depois a tua, vamos dizer assim, a mudança de estilo, né? Chegando mais para música gaúcha, música nativista, como é que se deu essa transição aí, Oswaldir? Foi ao natural? Foi um gosto que surgiu para você? Foi um encontro com o Magrão? Como é que foi isso, essa mudança? Bem, eu vou citar primeiro os Invencíveis, né? Que foi uma banda que marcou época, né? Porque a gente fizemos um negócio legal aí no Centro Social Santa Terezinha, que era onde tinha as melhores reuniões, né? Na tarde, nos domingos.
E daí, de lá, nós íamos para o Butterfly, que foi marcante esses dois locais, né? Onde o pessoal ia mesmo. Uhum. Era sempre lotado. Então, deu um conhecimento muito grande. Mas, logicamente, que depois de um certo tempo, né? Os Invencíveis acabou por... Os Invencíveis tiveram várias formações, né? Várias formações. O miolo era eu, o Miguel, e daí o Touro e o Quevedo. Que daí o Fio, que tocava com nós, saiu também, entendeu? A Luísa, a Luísa Maria, que participou, uma bela cantora também, saiu, e daí a gente ficou, e aí entrou tecladista, Sérgio Florão, o Dutra, Hernildo Santos Dutra também participou dos Invencíveis, fizemos uma história legal. Mas daí chegou a hora da verdade, né? Uhum. Eu era namorador, né? Aí eu tinha uma namorada, e a namorada disse, ó, bom, se tu quiser, tu escolhe, ou casa ou toca, ou casa ou toca, ou casa ou toca, e aquilo ficou martelando, né? Olha aí. E eu optei na época por casar. Uhum. Casei, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, né? A Daniele, a Manuela e o Bruno. Hoje tenho mais 3 netas, né? Uhum. A Júlia, a Alice e a Sofia, que chegou recentemente, né? Que coisa 2 genros maravilhosos também, o Giovanni Bazejo e o Samuel Martins Pinto, que eu sempre pedi para Deus, ó, me deu os caras legal. Não precisa serem ricos, não, mas que sejam legais para minhas filhas. E graças a Deus eu fui atendido nesse pedido. São maravilhosos. Então, eu penso que a história daí... Aí eu tive um problema, nós paramos, casamos, eu parei de tocar. Uhum. E aí, depois dos casamentos, que eu bati os casamentos, né? Fotógrafo. Sim, também foi. Eu era fotógrafo, claro. Quando eu parei de tocar, a primeira profissão foi fotógrafo. Não sabia nada. Fui em busca, aprendi, me aperfeiçoei, comprei um equipamento de ponta. E não que eu fosse concorrência por os grandes fotógrafos da época, Verno Vobeto, Zamansky, Tamagnoni, o Adão Sidney, né, que infelizmente nos deixou, né, uma grande pessoa, grande meu amigo, né? Então, eu fui fotógrafo um tempo, mas depois dos casamentos, eu ia para os bares da noite, né? Tinha os bailes, e eu chegava nos bares e os caras, dá uma canja, né? A música te chamava. E a canja era o seguinte, não era canja, porque canja é tipo 3 músicas, 4. Eu acabava tocando 20, porque na época eu tinha bastante música que eu tinha tocado há muito tempo atrás, e aí começou a dar problema, né? Uhum. E a minha esposa aí diz, vamos fazer o seguinte, monta uma banda. Tu não vai largar da música, a música te persegue, né? Eu digo, ela me persegue mesmo. E eu gosto, né? E aí montei a Banda 1, que por detalhes não deu certo, e infelizmente eu entrei meio que financeiramente meio quebrado, né? Uhum. Como é que diz o gaúcho? Que nem arroz de terceira, né? E aí eu fui convidado, aí eu acabei terminando a banda, perdi um equipamento que eu tinha e tal. E aí acabei vendendo a minha casa para pagar o prejuízo, né? Sim. E aí 2 amigos me procuraram para acompanhá-los num bar que tinha aí, o Crepes, Uhum. Bar do Crepes. Olha, pessoal, música gaúcha, eu sou meio cru, né? Meu pai era gaúcho, sempre usava bombacha, faca e o 38 na cinta, né? Mas não era o teu chão a música gaúcha? Não era, não. Eu conhecia algumas músicas, mas daí eu disse assim, não, mas eu vou. Aí me arrumaram uma bombacha, aquelas de cagar de croque, e aí eu encarei. Tocamos numa sexta, sábado e no domingo também, porque deu muita gente. Na época, os festivais estavam em alta. Califórnia, bom, enfim, Tertúlia, todos os festivais do Rio Grande do Sul
estavam em alta. E eu digo, pois é, essas músicas aí me fizeram eu cantar o guri, aí eu cantei o guri na noite lá, gostei, digo, pô, acho que aí é um caminho que pode ser a minha redenção financeira, principalmente. Eu pensava muito nisso, né? Uhum, sim. Eu não ia sobrar nada, eu pagando as contas não sobraria quase nada. Aí, e eu sou um cara muito crente a Deus, entendeu? Eu sempre, à noite, principalmente, eu rezo muito e peço, quando eu tenho algum problema, para que ele me dê um caminho. Uhum. E graças a Deus sempre eu fui atendido, como falei já, dos genros, né? Sim. Fui atendido em várias situações, né? E eu pedi, e aí aconteceu que daí eu saí numa segunda-feira no centro de Passo Fundo para achar um lugar para botar um bar e fui achar o bar que foi, né, um dos bares que marcou também a época, não somente no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, porque vinha gente de todo lugar e não tinha um lugar para ir a não ser o Recanto Nativo. E aí começou uma história muito legal também. Foi um ponto de mudança, o Recanto Nativo na tua vida, na tua carreira, então, Oswaldir. Quando você montou o Recanto Nativo, as coisas começaram a mudar, né? E aí que você se aproximou, então, de fato, da música gaúcha, a partir do bar. Bem, é o seguinte, ó, eu sempre fui um cara meio empreendedor, entendeu? Sim. Inclusive, eu tenho a mascateria hoje, né? Uhum. Que escolhida, o nome fui eu e o Pedro Almeida, né? Meu parceiro de música também, Sim. né? O Pedro Almeida, hoje prefeito de Passo Fundo. Uhum. Aí na viagem que nós fomos até São Paulo gravar a música Panela Nova, com o Sérgio Reis lá, nós fomos Sim. mostrar para ele. E ficamos 2 dias lá. Na volta, o Pedro diz, Oswaldir, eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? Tá parado, né, cara? Pandemia, né? Sim, na época da pandemia. Foi um pouquinho antes que a gente foi. Uhum. E daí ele disse, mas tu tem que fazer alguma coisa além do... Eu tava no Oswaldir e Quinteto Nativa, né? Uhum. Nós tínhamos gravado o disco já. Aí nós fomos lá e gravamos a música e colocamos no disco, inclusive. Foi colocada depois. A Panela Nova. Uhum. E aí ele disse assim, tu tem que montar. O teu pai era o que mesmo que tu falava sempre? Não, meu pai era mascate. Mascate. Então monta a mascateria, né? E eu segui o conselho dele e montei a Oswaldir Mascateria, lancei cachaça. Uhum. E hoje estou atendendo empresas, né? Faço jantares, eu faço alguns jantares também. Uhum. Tem um cardápio bem diferenciado. E a gente, no final, tu sabe que sempre tem uma canja, né? Claro. Sempre tem uma canja. Mas falando do Recanto. Do Recanto, aí o Recanto Nativo eu cheguei, acabei comprando do Antônio's Bar, era Antônio's Bar, e aí eu digo, mas eu vou montar um bar com música nativa, com música nativista, que era o que estava em alta, bombando, em alta. Tava todas as músicas em alta. Mocito, Guri, as Califórnia, todas. Bom, enfim, daí eu digo assim, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou eu pintar esse negócio, porque eu tava meio quebradão, né? Não tinha nem vendido a minha casa ainda para pagar as contas, que as contas eram bastante. Aí comecei a fazer o bar, pintar, amanhecia trabalhando, daí eu era fotógrafo, e além de fotógrafo eu tinha o drive do lado da cacimba. Uhum. Eu trabalhei pra caramba, porque os caras diziam assim, mas agora é só, né? Não, mas não é. Tem uma atrás história, né? tem os bastidores que é... Mas aí, enfim, montei o Recanto. Daí vamos achar o nome pro Recanto. Eu digo, puxa vida, como é que eu vou fazer? Tinha um canto lá, tinha uma lareira e tinha um canto. Eu digo, um Recanto Nativo. Como é que eu vou fazer a placa? A placa tem que ter o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Eu pintei de pincel, ganhei uma placa, pintei de pincel
as cores do Rio Grande. Verde, amarelo e vermelho, né? Certo. Pintei a pincel e escrevi meio... Eu lembro até hoje, ó. Imagine, o cara não sabia. Eu digo, mas vou pegar alguém para fazer, mas os caras vão me cobrar muito e eu não tenho dinheiro. Então eu fiz Recanto Nativo meio volteadinho, assim. Você mesmo fez, então? Eu construiu, literalmente construiu o Recanto Nativo. Eu fiz tudo. E aí eu tinha 2 sócios, que eram os sócios que me ajudaram a fazer e tal. E que daí eu acabei, nesse intervalo, vendendo a minha casa. E aí sobrou uns troquinhos, mas bem pouco, né? Sobrou uma Belina 84 e um telefone, que sobrou dele. E um dinheirinho que eu tinha para alguma eventualidade. Aí aconteceu o seguinte, eu comecei a tocar, imagine, eu fazia compra, tocava toda noite. O Pedro Neves foi um dos que fundaram o Recanto comigo. Ah, é? Pedro Neves tocava violão e eu tocava baixo, porque na época eu era baixista. E aí começamos a tocar. A inauguração foi Daniel Torres, veio de Porto Alegre, era meu amigo, é meu amigo até hoje, né? Veio fazer a inauguração do Recanto Nativo, que foi um sucesso estrondoso, porque na época eu fiz 5.000 panfletinhos que o jornal me deu e eu distribuí para os amigos. E o pessoal diz assim, ó, mas tu vai inaugurar na quarta-feira? Eu digo, sim, na quarta. Não, você vai quebrar. Não vou quebrar, não, vai ser na quarta-feira. Não, mas na quarta-feira não vai dar ninguém. Tá bom. Aí, claro, eu tive a ajuda do seu Guelzer, que fez o cardápio, carreteiro de charque, matambre ao molho. Ele fez as especiarias todas e 2, 3 filés, e abrimos o Recanto. Eu inaugurei numa quarta-feira. Acredite ou não tinha lugar para botar toda a gente que foi, porque das 7 às 9 eu ia dar o carreteiro de cortesia e a bebida era paga. E às 7 horas, 7h30, 7h40, digamos, não tinha mais lugar. Não tinha mais lugar. Tive que fechar. Sucesso absoluto. Estrondoso. E dali para frente aí aconteceu várias coisas, né? O Pedro Neves também foi seguir o trabalho dele, aliás, merecidamente, né? Um grande compositor, um grande músico, grande cantor também. Ele seguiu o caminho dele e aí apareceu uma gravação que a gente foi fazer em Porto Alegre. Começamos a nossa história ali, que foram exatamente 32 anos de carreira, né? 32 anos. A partir, então, desse local que, imagino eu, foi um marco na tua história, né? O Recanto Nativo ali, que você, então, vamos dizer assim, despontou para música. Eu vou te dizer assim, ó, são vários fatores que levam as coisas a dar certo? Eu, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus porque, por exemplo, os Rebeldes, os Invencíveis, o Milionários, time de futebol também, que foi marcante na minha carreira. Eu tenho grandes amigos meus que até hoje o Milionários existe. E aquelas pessoas que a gente jogava quando eu tinha 25, 27 anos, eu mantenho até hoje, somos grandes amigos. Então, foram fatos marcantes, né? O Centro Social Santa Terezinha, o Butterfly, né? Os Invencíveis, que também foi um... Então, assim, ó, eu sou um cara feliz. Eu posso te dizer, Matheus, que tudo que eu fiz, graças a Deus, deu certo. E agora a mascateria, né? Claro que eu tenho outros projetos também, né? Sim. Sabe que eu tenho o Querência Amada Podcast, que está indo maravilhosamente bem, que a gente está, inclusive, atrás de algum patrocínio, que daqui a pouco vai aparecer alguém, né? Tem um projeto pela Rouanet também, que é os Valdir e Amigos Cantam o Regional Brasileiro, com o Renato Teixeira, o Erlon Pérez, o Cristiano Quevedo e os Valdir e Amigos, que é a minha banda, né? Então, tem os causos dos Valdir também. Então, como é que eu vou te dizer assim, ó? Eu posso dizer que eu encontrei pessoas maravilhosas nessa trajetória, pessoas que marcaram muito a minha vida, a minha carreira, né? Recentemente, agora, o Felipe Costa, né? Que é o produtor do meu podcast e produtor desse podcast também, né?
A gente tem que agradecer. E dizendo assim, ó, que ali foi o início da trajetória marcante, que eu penso que foi marcante, do Oswaldir e Carlos Magrão. Com certeza, né? Com certeza. Falaste no Felipe, né? Quero aqui fazer um agradecimento a ele também, né? O Felipe, toda a estrutura aqui da Rádio do Mato, onde a gente faz a gravação. Sim, né? Aqui é o local onde a gente produz, né? Grava o nosso podcast aqui, no caso, mensalmente. Tem o teu também, né, Oswaldir, que é feito aqui, né? Nesse estúdio maravilhoso. Inclusive, quem quiser, quem tiver uma ideia de fazer um podcast, pode procurar aqui. Pode também, procurar, né? aqui, claro. O estúdio está à disposição, né? Equipamento de ponta, né? Ponta. Tudo em 4K, gravado e lançado em 4K, então... É isso aí. É um trabalho profissional que você vai encontrar aqui. Eu quero agradecer também, né, a Erva Mate Barão, né, Barão de Cotegipe, que tem toda a linha de erva mate, né, para o seu chimarrão, para o seu tererê, uma variada linha de chás também, né, agora, seja no inverno ou no verão, né, o pessoal toma um chá aí que cai bem a qualquer hora do dia, né, a Barão, que mais uma vez é a marca mais amada e mais lembrada dos gaúchos. E aqui é o Buenas Cast, que é o podcast do Portal da Tradição, lembrando você aí para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, sua curtida aí, para que esse conteúdo também vá ganhando relevância e chegando a outras pessoas, né? Hoje a gente está conversando aqui com o Oswaldir Souto, que é um artista aqui da nossa terra, da nossa Passo Fundo, mas que tem uma abrangência, né, Oswaldir, em todo o Brasil, né? Já mencionaste alguns dos teus parceiros, dos teus amigos, né, que não são só vamos dizer assim, da esfera da música gaúcha, né, mas ultrapassando fronteiras. E de fato isso é uma característica tua, né, que você juntamente, claro, com o Magrão conseguiram alcançar e levar a música gaúcha da maneira de vocês, mas para todo o Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente dessa expansão que vocês alcançaram no nosso país, né? Bem, em primeiro lugar, a gente Oswaldir e Magrão tinha uma característica de gravar, e como eu vim de outros segmentos do rock and roll, da música popular brasileira, veio uma bagagem juntamente com isso, e a gente começou a tocar no recanto, né, gaita e violão, mas aí quando a gente foi crescendo, que a gente ganhou o festival Rimulachel, com a Tetinha, né? Sim. Que o Sérgio Reis, inclusive, apresentou o festival. E a gente trouxe para Passo Fundo o primeiro lugar no primeiro festival de música regional brasileira. Entre 2.164 músicas, a gente ficamos entre as 10, né? E aí ficamos entre as 50. Das 50 saíram 10 músicas, 2 por noite, né? Do festival. A gente ficou uns 20 dias lá em São Paulo, né? Saía 2 por noite, a gente foi para a final e, graças a Deus, né? A gente trouxe o primeiro lugar, o primeiro prêmio com a música Tetinha, que é uma composição do Jorge Costa Mello, Gentil Neri, a música é minha e do Magrão. Então, foi uma alavanca, né? Foi um up na história da música. Mas lá em São Paulo, claro que daí o Sérgio Reis com o festival, Oswaldir, tu tem que vir para cá. Você tem que vir embora para São Paulo. Lá você tá no canto, no garrão do Brasil, lá é complicado, venha para cá. E eu segui o conselho dele e fui com a família, inclusive, deixei minha casa aqui, tudo. O meu cunhado ficou morando na minha casa, eu fui de mala e cuia, e graças ao bom Deus a gente conquistou um espaço muito grande com a música gaúcha no estilo do Oswaldir e Carlos Magrão. Sim. Que eu sempre prezei pela qualidade musical, né? Os músicos que hoje fazem parte da banda, né? Da banda do Oswaldir e amigos, ó. Rafael Teres, o Maite, o Simon Vieira, o Jotinha, né? Que é batera, né? E o Vinícius Bianchini, que é um excelente acordeonista. Tem parceria com o Tonho Júnior também. Então eu sou privilegiado porque eu sempre fiquei cercado de pessoas boas e pessoas competentes de alto nível musical. Que coisa boa. Então isso aí que foi a história que eu e o Magrão escrevemos aí, e agora eu continuo fazendo o meu trabalho, né? Lancei a primeira edição com participação de cantores amigos meus, e daí veio
o DVD dos 50 anos de carreira, né? Que eu gravei lá no Gran Palácio, que eu acho que você participou também. Sim, com certeza. Então, é um fato marcante da minha história. Então, eu já estou feliz assim. E como é que foi a repercussão da música? Não sei se dá para dizer que a Querência Amada foi a música, a composição mais marcante na trajetória de vocês, ou tiveram outras, né, Oswaldir, que levaram o trabalho de vocês para o Brasil afora, né? Olha, penso eu assim que além de Querência Amada, que sem dúvida nenhuma foi, acredito eu, que a que mais lançou nós a nível da América Latina, mundial, né? Porque hoje com essa facilidade da internet aí, das redes sociais aí, facilitou bastante. Mas nós já vinha de um crescente, né? Quando a gente foi para São Paulo, ganhamos o festival Remolachel. O Sérgio Reis, um dia, nós cantando a Adeus Maria, né? E cantamos com o Gaguinha, que ele gravem assim que vocês vão fazer sucesso. Um Pito, Santa Helena da Serra, sim. Prece, Roda de Chimarrão, Shot do Caminhoneiro. Olha, se eu vou dar como é que enumerar aqui o sucesso que a gente... tem um detalhe que eu gosto de frisar, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas a gente procurou sempre fazer um repertório que chegasse bem no grande público que a gente conquistou. E aí, claro, vieram acontecendo um sucesso atrás do outro. Lago Verde Azul, Mocinho Aventureiro, e veio vindo, e veio a Querência Amada no 5º CD. Que aí nós já tínhamos gravado ela em São Paulo, no 3º, e que não deu muito certo, e daí a gente trouxe ela aqui, gravamos na gravadora City, e foi uma música que ela, como é que eu vou te dizer, deixamos a nossa marca eterna, que é a Querência Amada, além das outras canções que a gente gravou, mas realmente foi uma música que está inserido no meu trabalho, no trabalho do Magrão, enfim, é uma música, inclusive, a gente agora lançou o Querência Amada Podcast, né, com uma abertura legal, maravilhosa, que faz parte do meu trabalho. E como é que foi construir? Eu mencionei a Querência Amada, Oswaldir, porque ela é uma música, e como todo trabalho de vocês, né, ela tem um arranjo diferente, que quando a gente escuta aquela introdução da música, você já sabe que é a versão de vocês, né? E não é aquela pegada só de gaita e violão, né, como se diz. Conta pra gente como é que foi elaborar e pensar nisso. Né? Bom, nesse CD, se você... Claro que você conhece, né, que é o 5º CD, nós temos ali canções maravilhosas que foram gravadas com arranjos diferentes. Com arranjos diferentes, com instrumentos diferentes. Mas a Querência Amada, a gente estava... eu sempre carrego um violão comigo, né? E a gente estava escolhendo umas músicas para gravar o 3º CD. Isso foi no 3º CD. E a gente escolheu a Querência Amada. Chamamos, inclusive, o Bonitinho, grande guitarrista, né? Gaúcho. Bonitinho foi gravou o disco com a gente do 3º CD, e ele fez aquela introdução. Fez a introdução de guitarra. E como a música lá não deu certo na Continental, e a gente eu pedi o distrato, porque teve uns problemas contratuais, entendeu? E aí eu pedi o distrato do nosso contrato, eles deram, a gente veio e gravou em Porto Alegre. Só que daí eu disse assim, bom, agora nós vamos agitar. Aí nós botamos teclado, botamos aquela guitarra steel guitar, né? Com o Felipe Petraco, né? O Petraco botou uma guitarra assim que é marcante, que tu mesmo falou. Eu falava para ele, porque eu fiz uma certa amizade com ele no estúdio. Digo, Petraco, eu quero que tu faça assim, ó, como se fosse um vento uivando na planície, essa introdução. Tu teria como fazer isso aí? Ele escutou, viu, pá, e aí fez, que ficou, que eu falei, vou falar, a interpretação nossa, o arranjo, esta guitarra ficou marcante, e é a música que ultrapassou fronteiras, hoje toca no mundo inteiro, essa canção. Inclusive,
nas enchentes, foi a música mais tocada e que levou o brio do gaúcho, elevou, porque realmente o Rio Grande do Sul foi afetado, muito afetado, principalmente a região de Porto Alegre lá, Sim. mas com a Querência Amada ela veio com muita força e levantou o astral do gaúcho e a gente já superamos todo aquele problema que tivemos lá. Então, é uma música que vai ficar na história, né? Já está na história. Né? Já está na história, mas a gente vai partir, né, lá para o outro lado e eu tenho certeza que vai estar aí, pelo menos no assovio de algum menino, né? Olha só, que maravilha, né, Oswaldir? Agora, Querência Amada também tem uma ligação com o esporte, né? Eu lembro de um caos que você contou certa feita aí do Pedro Ernesto Denardim, não foi? Que ele pediu para vocês cantarem? Não, é o seguinte, não. Aí eu vou ter que relatar como é que foi. Isso. Eu estava vendo o Jornal do Almoço no Globo Esporte e o Adilson Batista, o Capitão América, cantando Deus é gaúcho, esporte, mango, foi maragato. Eu digo, ó, tá, passou. Aí, tô numa noite assim, cara, uma noite vendo o Globo Esporte, o Adilson de novo, cantando a música. Que ano foi mais ou menos isso, Oswaldir? 97. 96, 97. 96, 97. 95 nós gravamos ela naquele arranjo ali. Aí eu peguei, parei. Como eu te falei, eu sempre tô assim, ó, eu não paro. Matheus, eu não paro. Eu tava meio parado, daí vim aqui, conheci o Felipe, já lançamos o podcast, os casos do Oswaldir, eu não paro. Aí eu disse assim, para aí. Liguei pro Pedro Ernesto Denardim. Alô, Pedro. Tu tá vendo aí, cara? Ó, o Adilson Batista tá cantando a música aí, Querência Amada, que sabe a gente arma um negócio aí e vamos fazer uma volta olímpica no Olímpico, cantando a música. Pá! Ele, né? Ele é um cara fantástico, maravilhoso. E os Oswaldir, legal, vamos fazer com a Gaúcha e com a RBS, vamos armar e vocês vão fazer a volta olímpica. Bom, resumindo, fizemos a volta olímpica, eu, o Farid Filho, Paulo Santana e o Magrão no carrinho maca. E aí nós fomos com a camisa branca RBS Gaúcha. O Pedro Ernesto conseguiu o patrocínio, o apoio de 60 mil bandeirinhas azuis. Tu imagina? Flamengo e Grêmio, foi o dia que a gente fez a volta olímpica. Final de uma Copa do Brasil, né? Semifinal. A final foi no Rio. Sim. Aí, ele disse, legal. Rapaz, quando nós chegamos, que subimos no carrinho maca de camisa branca com as camisas do Grêmio por baixo. Porque eu sou gremista, meu filho é colorado, minhas filhas são gremistas, mas eu respeito e acho que o respeito é que leva o esporte para todo lugar. Para todo mundo, né? O respeito. E aí, a gente fez a volta olímpica, saímos cantando do meio do campo, soltaram a música lá e nós cantamos nos microfones junto, né? E fomos indo, quando chegamos no meio do campo lá, nós tiramos as camisetas branca e nós estávamos com a camisa do Grêmio. Bom, foi uma das grandes emoções, além do Festival Rimulachela e outras, né? Que a gente sentiu, porque tu imagina 60 mil bandeirinhas tremulando e cantando a música. Junto com vocês. E a música, automaticamente, ela foi pro Grêmio. Não que a gente gravou pro Grêmio, mas com o Capitão América ali, cantando, né? Direcionou pro Grêmio e virou o segundo hino da América, inclusive. Você sabe que ela é cantada até hoje, no Olímpico era cantada e é cantada até hoje na Arena do Grêmio. Por causa desse... E aí aqui foi 1-1 e lá 2-2 fomos campeão da Copa do Brasil de 97. De 97. É uma história que fica é uma história né? Maravilhosa. Com certeza, Oswaldir. Vamos falar um pouquinho dos projetos atuais e futuros, né? Você já falaste do teu CD de 50 anos, DVD, né? De 50 anos de história musical, né? E você está lançando também clipes, né? Nas redes sociais, né? Gravando
novas músicas, sucessos de vocês. Sim, né? Então, vários clipes. conta um pouquinho pra gente, Oswaldir, desses projetos clipes, novos aí. Como é que eu vou te dizer? Como eu falei, como a gente não para, e o Felipe também participa dessa, né? Vamos fazer os clipes para lançar e tal, que eu acho legal e tal. E eu gravamos Na Paz do Galpão, gravei Defumando Ausências, tem mais coisas para vir aí, né? Mas agora o meu projeto agora é gravar fazer uma live, mas gravar um show acústico. Estou vendo o local já para me lançar esse projeto, porque eu acho legal. Vai ser um trabalho que o pessoal, muita gente, né? Muitas festas, eles não querem muita barulheira, né? Eles querem uma coisa mais íntima. E é o que a gente faz, que eu faço também. Eu tenho aqui, eu gosto de citar, né? Eu faço eu e o gaiteiro e o Maite, são o trio, fazemos com o quarteto, mais o Rafael Terra, e fazemos com a banda, que daí entra o Simon e o Jotinha, que completam. A gente sempre viaja com técnico, né? Quando não é o Taylor, pode ser o Tonho Júnior também. Às vezes o Tonho Júnior também dá uma canja, né? Tocando, né? Que é meu parceiro é o arranjador do meu projeto de 50 anos. Então, é assim, ó. É sempre criando alguma coisa nova. E brevemente vem esse projeto do Oswaldir Acústico. Maravilha. Olha, lançamento em primeira mão aqui, né? Do nosso... Em primeira mão, você está sabendo aí. Mas, Oswaldir, já que tu falaste em música ao vivo, né? Que tal você puxar o violão aí pra gente te ouvir um pouquinho cantando alguma das tuas músicas prediletas? Né? Vamos, eu vou cantar uma música que eu tenho certeza que você também gosta. O Felipe gosta também. Antes que a gente encerre o papo, né? Porque Sim. O papo tava muito legal, né? Tá muito bom, né? Mas não tem como ouvir um músico aqui. A gente não pediu pra dar uma canja, Não dá, né? Eu vou fazer uma música que, inclusive, eu abri os meus DVD de 50 anos, eu abri com essa música aqui. Antes tempos quando moço encilhava o melhor vinho e saía nos domingos com as pilchas, que era uma gala, conhecedor da escala, um ventito que soprava, coisas lindas bordoneavam nas brancas franjas do pala. Meu flete tordilho negro, do pelo tão bem cuidado, e o meu preparo chapeado da prata copiava o brilho. E pra fazer o estilo só de passeio e daninho, e ao trote puladinho, que nem o canto do grilo. Era meu gosto de moço, nas tardes de carreiradas, no intervalo das largadas, juntar a aba na fita, e qual uma tanqueadita, e as nazarenas cantando, em passeio ir gavionando, por entre as moças bonitas. E volta bem a noitinha, hora em que a pampa adormece e a natureza parece cochichar na voz dos rios. Eu trazia sem fastio, saudando a estrela boieira, uma coplita campeira bem floreada no assovio. Era meu gosto de moço,
nas tardes de carreiradas, no intervalo das largadas, juntar a aba na fita, igual uma tanqueira, e as nazarenas cantando, em passeio ir gavionando por entre as moças bonitas, e volta bem a noitinha, hora em que a pampa adormece e a natureza parece cochichar na voz dos rios. Eu trazia sem fastio, saudando a estrela boieira, uma coplita campeira bem floreada, nosso ouvido. Oswaldir Mocito, linda música, né? Essa música é maravilhosa, né? Linda música. E como eu sempre assoviava, meus irmãos todos assoviavam, minha mãe, inclusive, conhecia os filhos quando estavam chegando em casa pelo assovio. Então, só. Nada melhor do que trazer essa música, né? Trazer isso aí para o meu trabalho, né? Maravilha, muito bem, Oswaldir. Olha, a gente só tem a agradecer aqui a sua participação, né? Convidar o pessoal também para acompanhar o teu trabalho, teu podcast, né? Sim. No teu canal do YouTube, tuas redes sociais. Sim, Oswaldir Oficial, pode chegar lá que tá tudo lá. É isso aí. E agradecer, né, por ter compartilhado com a gente algumas das tuas histórias, do teu trabalho, das novidades que estão vindo por aí, né, Oswaldir? Então, muito obrigado. Obrigado a você, Matheus, né? Ao convite aí que foi estendido para mim. E eu fiquei feliz, né? De estar aqui para nós conversar, que muita gente não conhece muito das minhas histórias, né? Mas aqui eu já revelei bastante, né? Delas. Mas tem mais uns 20 anos para mim relatar para frente. Um grande abraço a todos vocês aí, fiquem ligados. Valeu. Obrigado, Oswaldir Souto, nosso convidado aqui do Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição. Mais uma vez, agradeço a tua audiência, né? Lembra aí para você se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu comentário, sua curtida também, né? Agradecer a Barão, nossa patrocinadora aqui, né, do nosso Buenas Cast, e convidar você também a acompanhar a Rádio Portal da Tradição e através do site, do aplicativo, na sua Alexa, com o melhor da nossa música gaúcha sempre, tá bueno? Um baita abraço e até o próximo Buenas Cast.